Professor, achei interessante o senhor abordar isso aí, porque a gente que lida com criança e adolescente vê que realmente o índice de, na verdade, não é um heteroassédio, é um autoassédio pela questão da criação familiar ou mesmo de traumas que ele tenha passado na infância. A criança espancada, então, é muito difícil dela se recuperar, né? Não, Porque não é difícil, não. não? Não. Desde que ela queira se recuperar. Tudo é uma questão de vontade. Na vida é uma questão de vontade. Tudo na vida tem condições de ser superado, desde que haja vontade, haja técnica para isso e haja ajuda pertinente para isso. Pode ter um caso ou outro que seja mais difícil, ok, Uhum. tá, mas tudo na vida, pensa o seguinte, nada acontece na nossa vida que não tenha um aprendizado. Se houver aprendizado, há a superação. Não quer dizer que você vai eliminar o fato em si, o fato agressivo em si, mas o aprendizado disso é importantíssimo. Pô, o que está por trás dessa situação? O que motivou essa situação? Isso é que é a base da autodefesa. Então, na medida em que eu deixo de ser vulnerável a estas situações, na medida em que eu tenho autodefesa para evitar isso, então, se eu ainda estou sofrendo esse tipo de situações, é porque eu ainda sou vulnerável a isso. Pensa nisso. Então, tudo na vida é uma questão de aprendizado. Então, até as agressões, elas têm um sentido. Eu tenho que superar isso, eu tenho que evitar isso. Na próxima vida, eu vou evitar isso. Eu tenho que pensar ao longo prazo, eu não posso pensar numa vida só. O que eu tenho que aprender com isso para na próxima vida isso não ocorrer? Isso é um aprendizado, acima de tudo. Isso exige que a pessoa enfrente exatamente as suas dificuldades, os seus traumas, para isso não passar de uma vida para outra. E o que ocorre muitas vezes? Isso passa de uma vida para outra ou passa de geração para geração, porque não há compreensão, não há entendimento e não há superação disso. Pois não. Professor, a gente analisando também a questão da doença mental, a questão das psicoses, que a gente sabe que a origem vem sempre da questão materna, questão familiar, pode ter muito esse autoassédio por si mesmo, pela situação que já passou, do que mesmo um heteroassédio, né? Logicamente, Não, não, ele não, vai olha só. provocar, Na vai medida chamar. em que a criação já existe o heteroassédio. Sim, eu falo o heteroassédio contínuo, a não ser aquela voz que o senhor Olha fala só, que é fica isso que eu estou te persistente. falando. Se houve uma criação, houve maltratos, houve um heteroassédio. Sim, dos O pai pais. pode ser o próprio É. assediador da criança, ok, mas é heteroassédio. Aham. Isso pode trazer comprometimento? Sim, traz comprometimento. Isso vai gerar uma disfunção? Sim, vai. Mas proveniente de um heteroassédio. Sim, sim, Agora, nesse pode ser o sentido é. seguinte: essa criança estava predisposta a isso, em função do meio ambiente, da epigenética que estava envolvido? Pode. Não quer dizer que ele tenha vindo ou ressomado para sofrer. De maneira alguma. São Uhum. as condições. Por isso que nós temos que aprender o que nós precisamos mudar para evitar essas interprisões grupocármicas. Porque a base da defesa, da autodefesa energética, é superar as interprisões grupocármicas, porque essas são as que vão trazer mais comprometimento para nós. Então, se nós estamos numa família disfuncional, de alguma forma temos uma interprisão grupocármica aí. Ninguém é santo nessa situação. Não quer dizer que a criança veio para sofrer, para apanhar de jeito nenhum. Mas temos uma vulnerabilidade aí. Eu vou passar essa vulnerabilidade para a próxima vida? Então, a autodefesa energética está em compreender quais são as nossas vulnerabilidades. O que impede efetivamente de eu me defender?